Irmãos queridos, hoje é o nosso sexto dia de leitura bíblica, então nos seguindo o cronograma, nós passamos por 3 textos que falam muito sobre o coração humano e sobre quem realmente deve ocupar o centro da nossa vida. Vamos falar um pouquinho sobre isso então? Nossa primeira leitura está lá em Gênesis, no capítulo 6. Lá a gente vê que a humanidade, ela estava completamente corrompida. A maldade, ela tinha se multiplicado, assim, de uma forma que a Bíblia diz que isso entristeceu o coração do Senhor. Mas em meio a esse cenário aí tão difícil, né, as pessoas ali só fazendo maldade e o Senhor tão entristecido, a palavra diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Existia uma pessoa no meio daquela multidão inteira que fazia o que era reto diante do Senhor. Noé, ele andava com Deus, assim diz a palavra. Isso nos mostra que mesmo nós vivendo num mundo corrompido pelo pecado, onde existe tanta maldade ao nosso redor, Deus, ele está conosco e é possível sim nós andarmos de uma maneira reta diante dele. Nós fomos chamados, irmãos, para sermos a diferença nessa terra, para fazermos a diferença. Isso é possível sim. Mesmo no mundo corrompido, nós somos capazes de buscar a santidade, de viver uma vida que agrada ao Senhor. Não porque a gente é perfeito, ninguém é perfeito, mas porque a gente escolhe, é uma escolha, andar com o Senhor, obedecer a Ele e confiar nele. A gente vê também na nossa segunda leitura, lá em Isaías, né, no capítulo 2, dos versículos 12 ao 22, o Senhor falando sobre o dia em que todo o orgulho na terra será abatido. Deus ele deixa bem claro que tudo aquilo que o homem coloca no lugar de Deus, seja as riquezas, o poder, o seu próprio ego, né, status, a segurança que o homem acha que o dinheiro pode trazer ou a força do próprio braço dele, isso tudo vai cair. Só o Senhor será exaltado. É isso que esse texto fala. Ele confronta e nos faz pensar assim: em quem nós estamos colocando a nossa confiança? Já te fez essa pergunta, meu irmão? Onde está a nossa segurança? O Senhor, ele nos chama para tirar os olhos das coisas passageiras, sabe? E voltar o nosso coração totalmente para Ele, para as coisas que realmente têm valor. E na nossa terceira leitura, lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus então vem completar essa mensagem, de uma forma assim, na prática, sabe? Ele ensina que nós não devemos andar ansiosos, para a gente não buscar o reconhecimento humano, né? Satisfazer o nosso ego, não colocar o nosso coração nas riquezas. Jesus é muito claro: busque em primeiro lugar o reino de Deus, porque o Senhor ele sabe de tudo que nós precisamos e ele vai prover. O Senhor é o nosso provedor. É claro que nós precisamos trabalhar, né, para adquirir as coisas. A palavra de Deus também condena aquele que é preguiçoso, mas o Senhor, ele nos orienta a não andarmos ansiosos, preocupados, pensando o que será de nós, com medo do amanhã. A palavra de Deus diz que o nosso temor tem que estar no Senhor e não nas coisas dessa terra. Quando Deus, ele ocupa o primeiro lugar na nossa vida, o resto se organiza, pode ter certeza disso. Quando a gente coloca o reino de Deus como prioridade, o restante se organiza, o restante vai se acomodando. Às vezes a nossa vida está virada de perna para cima, mas é porque a gente está se debatendo, feito louco, tentando dar conta de tudo com o nosso próprio braço, colocando nossa atenção em outras coisas, deixando o reino de Deus, a presença dele, lá para o final da fila. Aí sim, a nossa vida, ela não vai ter jeito se a gente continuar dessa forma. Nós precisamos entregar tudo ao Senhor, buscar o reino de Deus, a presença dele em primeiro lugar, e o restante o próprio Deus coloca cada coisa em seu lugar. Hoje, o Senhor ele nos convida a ajustar o nosso coração, a tomar uma decisão muito séria de andar com ele, de confiar nele, de buscar o reino de Deus, porque ele está cuidando de tudo o que nós precisamos. Amém? Vamos fazer uma oração, então, em cima de tudo isso que nós lemos e o que o Senhor tem falado nos nossos corações. Ó Senhor, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó grande Deus, ó Senhor, Tu és o Rei da Glória, Pai. Nós te agradecemos por Tua palavra, Senhor, neste dia. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos chama, o Senhor nos alerta, o Senhor nos ensina com amor, Pai. Oh Deus, perdoa-nos, Pai.
Oh, Senhor, por todas as vezes que nós colocamos a nossa confiança em coisas passageiras, em coisas desse mundo, ou até na força do nosso próprio braço, do nosso entendimento, naquilo que o mundo oferece, Senhor, oh Deus, nos perdoa, Pai. Perdoa, Senhor, quando o orgulho, o medo, a ansiedade, essas coisas elas tomam um lugar, Senhor, que o Senhor deveria ocupar, oh Deus. Quando a nossa fé falha, Pai. Hoje, Pai, nós escolhemos te colocar em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós queremos andar contigo como Noé andou, como nós vimos aqui, Senhor, que Noé andou, Pai, com um coração obediente e fiel, fazendo tudo conforme a tua vontade, Pai. Nos ensina a buscar primeiro o teu reino, a confiar no teu cuidado diário, Senhor. Aumenta a nossa fé em nome de Jesus. Oh, Senhor, aleluia, Deus. Eu entrego a Ti, Senhor, todas as dificuldades na minha vida. Eu entrego a Ti, Senhor, o meu coração, a minha ansiedade, as preocupações, Senhor. Eu entrego tudo a Ti, eu descanso, Senhor, em Ti. Oh, Deus, direciona, Senhor, os meus passos. Em nome de Jesus, Senhor. Aumenta a minha fé, Pai. Que a nossa vida glorifique o Teu nome em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus.